Aí, Aí, agora opa, agora sim, foi. Tá me ouvindo, tô querida? ouvindo, tá tudo ótimo, Ah, que joia, que bom. Você tá bem? graças a Deus. A pergunta que não quero calar. Tomou banho gelado hoje das 4h59? Não, Ah, brincando com você. É, só falar aqui para o pessoal, né? Bem-vinda. Você tá falando de qual cidade, Rose? de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. Ah, que Conhece? bacana. É perto, né, Conheço, conheço. Campinas? É relativamente perto, já estive em Ribeirão, eu estou em Campinas, né, também interior de São Paulo, e gosto muito dessa região aí, Ribeirão Franca. Um beijo para todo mundo daí, para os amigos que eu Beijo, tá conheço. convidada pra vir me Com visitar. certeza, oh, beleza, maravilha, né? Já conectamos. E a gente se conectou, né, bem nessa reta aí final, né, de final de Sim, ano, sim, num momento bem especial, né? A gente aceitou sim, um desafio e dentro desse desafio aí para o final do ano, né, a gente se conectou, né, para se ajudar a passar por esse desafio, né? Então a gente tem sim, estudado bastante, né, esses 8 isso, aí, deu mais de uma semana, né? Acho que são uns 10 dias mais ou isso. menos uma semana, e a gente já está na reta final de desafio. E com a sua ajuda eu tenho perseverado, né? Eu sei que você também, a gente, né, Sim, se ajuda. sim, Tem mais uma colega que está comigo também, a Meg. Também convidei ela já para estar aqui em algum outro momento, também dividindo esse espaço aqui, né? Para a gente sim, aproveitar o máximo dessa energia boa que a gente construiu essa sim, semana nesse desafio, né? Que a gente verdade. topou. E aí, para a gente ir se apresentando aqui, né? Mas o motivo, quando a gente começou a se conhecer dentro do nosso estudo, né, Rose? Você trouxe para mim uma parte desafiadora, né, sua, que tinha a ver Sim, com a área profissional, né? E aí, sim. dentro disso, já para a gente já ir puxando um pouco aí o mote, queria que você se apresentasse como é o seu trabalho hoje, quais são as suas atividades, suas multiatividades. Multi, realmente. Eu sou formada, né? Sou enfermeira graduada, sou Olha, instrumentadora cirúrgica, sou auxiliar de enfermagem veterinária. Essas são as minhas formações, tá? informações. Depois que eu tive mãe, consegui exercer, inclusive fui enfermeira por 4 anos. Depois que eu fui mãe, meu primeiro filho, é, eu fui mandada embora e aí eu abri uma loja de roupa. Fui ser comerciante, microempreendedora. Uau. Uma cidade muito pequena, né? Eu estava numa cidade que não estava me favorecendo de jeito nenhum. Aí, aquela cidadezinha que a gente marca, tudo a gente põe na caderneta, né? E infelizmente eu levei muito cano, não tive condições de manter aberto. Fechei. Aí eu comecei a fazer bombom, comecei a fazer trufas, comecei a fazer pão de mel. E aí depois eu comecei a fazer até comida japonesa, porque eu precisava sentir, eu tinha essa necessidade de ser útil, né? Tudo bem que meu ex-marido ele bancava a casa, né? Eu não precisava trabalhar fora, era para ser mãe. Mas eu preciso dessa necessidade de ser útil, de exercer alguma coisa, né? A gente vai naqueles lugares fazer cadastro. Ah, qual a sua profissão? Eu não sei o que falar. Eu bloqueio nessa hora, né? Falei, e aí, o que eu sou? Eu não sei o que eu sou. E, e aí depois veio a pandemia, aí eu comecei a trabalhar com decoração de festa sustentável. E depois eu vim para o artesanato. Comecei a mexer com EVA e hoje eu trabalho com feltro. Eu sou artesã, trabalho com feltro, faço bonecos em feltro. Inclusive faço também costuro também na máquina. Ganhei uma máquina de costura e comecei a costurar também. Tudo, eu sou autodidata. Uhum. Eu aprendo tudo sozinho. Tá. Uhum. E, e aí eu comecei a estudar sobre marketing digital. Conheci o Pablo, conheci a equipe dele e comecei a estudar sobre marketing digital. E é uma coisa assim, é um mercado que me atrai demais por conta da liberdade, né? Liberdade de espaço, liberdade de tempo. E eu sou assim, eu não gosto de ficar num lugar só. Eu falo que eu sou nômade. Cada 5 anos que eu vou renovar minha carteira de motorista, eu tô num lugar. Eu nunca tô no mesmo lugar. E só que isso não, eu não acho que é bom, porque isso é uma coisa que é uma dor, realmente é uma dor, é uma coisa que me incomoda, porque eu não consigo desenvolver em nada. Não consigo, eu não consigo me sustentar com nada. Eu tento fazer um monte de coisas para poder dar um certo sustento e eu não consigo. Olha que Isso, interessante o isso que me faz sofrer demais. você trouxe para a gente.
Antes da gente entrar na live, eu abri aqui minhas cartas sistêmicas, né? Uhum, O baralho sistêmico que eu uso para constelação, um dos baralhos das cartas sistêmicas, né? E a uhum. carta que veio foi justamente essa. Leia aí pra gente. Ah, Eu não sou os meus sofrimentos. sofrimentos, exatamente. Então, essa foi a carta, né? Então ela fala, essa frase é sobre escolhas, sobre qual sofrimento hoje você deseja limpar. Então, foi essa carta que veio para direcionar a gente. E essa palavra que você trouxe, ela realmente ela é a raiz disso que hoje a gente chama de multipotencial, né? Uhum, São pessoas com muitas habilidades, né? uhum. Isso que você trouxe assim é perfeito. Então você veio lá, você veio da área da saúde, você teve formações técnicas, né? Você exerceu profissão e de repente você estava, e não é desmerecendo, de repente você estava do outro lado, na parte alimentícia, né? Sim. E aí você foi para outras áreas, todas muito diferentes, né? Isso é uma coisa que caracteriza o multipotencial. Então ele consegue estar isso, ele está na alimentação, ele está na música, ele está no artesanato, aí de repente ele está numa formação, sei lá, está fazendo direito, né? Tá Uhum, fazendo advocacia. Então são uhum. coisas muito complexas, muito diferentes. E Sim, aí, e justamente é isso, a gente se sente muito perdido e um sofrimento muito grande. É um sofrimento para a pessoa, é um sim, sofrimento para a família, é uma cobrança muito grande. E aí você exato. trouxe já no início lá, que você falou, realmente são os dois maiores perrengues que o multi passa, é justamente isso. Falar o que quer ser, né, que é lá na infância, no começo, o que você quer ser quando crescer? Eu levei pelo menos 10 anos para iniciar minha primeira faculdade. Eu comecei com 26, minha primeira faculdade, porque eu não conseguia escolher, de jeito Sim, nenhum, porque era tanta vontade. Eu queria ser artista plástica, mas eu também queria ser fisioterapeuta e queria muitas outras coisas, né? sim. E eu calhei aqui de cair numa armadilha, que a gente vai falar aqui de algumas armadilhas, mas eu caí numa já de cara aqui, que foi aquilo que dá dinheiro, sabe? O que dá dinheiro. E aí, muita gente, era a época assim, que estava começando a falar, não tinha essa coisa do concurseiro hoje, né? Que hoje tem a carreira de concurseiro Isso. para ingressar no próximo nível, né? Que é muito bom, né? A gente não Uhum, está, de maneira nenhuma, desmerecendo isso. Excelente ter estabilidade. E eu fui uhum. nisso num primeiro momento, só que isso deixava meu coração assim do tamanho de uma ervilha, sabe? Eu me sentia extremamente presa e eu abracei a vida de concurseiro, eu estudava 10 horas por dia, eu passei em questão de acho que menos de 2 anos, eu passei em 4 concursos, Olha. porque fiquei um período da minha vida assim, estudando muito, passei, trabalhei nem 2 anos, né? Fui, aí chamava um concurso, eu ia, chamava outro cargo, eu ia. E me sentia muito mal, me sentia presa, porque aquilo não era o que a minha alma queria. Minha Sim, alma queria ser livre, minha alma queria ser artista, sim. inclusive, né? Além de Uhum, muitas outras coisas, eu queria trabalhar com gente. E apesar de ser, eu tinha um grau de timidez, e isso eu fui desenvolvendo, fui trabalhando isso, né, para liberar, né? Porque eu tinha dentro de mim, já desde muito pequenininho, essa coisa da expressão, né? Que eu fui uhum. encontrar lá na frente, né? A forma de vencer o medo de falar em público, né? O medo de me expressar, mas tudo em mim gritava para expressar, para estar com pessoas, né? Eu queria Sim, abraçar pessoas, conhecer pessoas, movimentar. Eu não me via sentada dentro de um escritório ou de um guichê, de um departamento, e aí isso me machucava muito. Enquanto eu me mantive nessa linha do seguindo o que dá dinheiro, né, isso me machucava muito. Né? E uhum. aí foi onde veio vindo, né, muitos questionamentos, mas como eu posso atuar no mundo, né, sem me machucar, né, fazendo, dando o meu melhor, né, dentro das minhas especialidades, sem me perder, né, sem me Uhum. perder também, porque o problema do multi é justamente esse. Tá? A gente tem essa sensação de que nada e morre na praia, porque toda hora você vai ter um novo interesse, né? E você Exato. trouxe uma palavra bem interessante, que é a coisa do autodidata, né? O multipotencial, ele é extremamente isso, né? Então ele vai atrás, ele aprofunda, ele estuda, ele absorve tudo daquela área, só que vai vir o desinteresse, porque é Sim, da natureza justamente procurar uma outra, né, forma de atuar, né, que também vá suprir, porque é uma necessidade de conhecer
Eu falo que a minha frase de vida é: eu quero engolir o mundo com uma colher bem É grande, né? isso aí. Só que nisso chega uma hora que a gente empanturra, né? E é isso que Sim, você falou, toda hora eu estou, né? A cada X tempo eu estou num lugar diferente, né? Porque sim, quer experienciar. Isso sim. não é errado, né? Isso faz parte da nossa natureza. Uhum, E essa questão do sofrimento que veio aqui pra gente é justamente isso, né? A gente conseguir lidar com isso, desenvolver aí o nosso autoconhecimento, passar um tempo realmente se percebendo, para a gente conseguir se direcionar e transformar isso que parece que é um defeito, porque esse profissional já foi inclusive rejeitado, né? Não consegue se encaixar em lugar não nenhum, consigo. né? A Não, pessoa está trabalhando ali, mas a cabeça dela está em outro lugar. Eu tive uma isso. época que eu estava na área de marketing, né? Eu trabalhei na área de comunicação por muitos anos, dentro de agência de publicidade, enfim, tudo que tinha dentro da área de publicidade e marketing, eventos, tudo, eu consegui transitar a carreira toda, até Uhum, esgotar. Só que uhum, chegou uma época que eu estava assim, eu estava fazendo trabalhos ali técnicos, vamos dizer assim, e a minha cabeça estava querendo escrever, sabe? Eu tenho isso também. Uma das habilidades é a coisa da escrita, né? Então eu queria estar lá sim, escrevendo poesia, eu queria estar transbordando uma mensagem de amor sim. né, e coisas que vinham no meu ser, mas eu estava ali em horário comercial fazendo um trabalho comercial, né? E isso Uhum. me machucava muito. E aí uma das coisas que eu achava, que eu não sei se você já pensou nisso alguma vez, eu me achava doida. É, eu acho que não sou eu, acho que todo mundo me acha doida. Eu Todo tenho essa mundo, né? sensação. Essa menina é louca. Isso. Exatamente, né? Então, isso que já foi rejeitado, a gente tem que ter esse tempo aí de maturidade, de autoencontro, de autoconhecimento, para Sim. transformar isso em força. Que esse profissional hoje, o multi, ele está justamente hoje sendo assim o profissional mais requisitado, né, dos próximos tempos, porque quanto mais habilidade, não só conhecimentos, né, de várias áreas, mas habilidade de transitar nos meios. Então, Uhum. quanto mais flexível essa pessoa, hoje mais ela pode ser um colaborador interessante para as empresas, né? Não só para as Uhum. empresas, Sim. mas na área do empreendedorismo também, né? Então, é justamente pegar aquilo que era fraqueza, aquilo que já foi sofrimento, ainda pode ser sofrimento para muita gente. Você trouxe um outro ponto interessante. Me definir, né? Eu não sei me definir. Isso para mim chegou de uma maneira bem interessante. Uma época comecei a ter questionamentos com a minha bio no Uhum. Instagram, né? Sim. Então, cada 3 semanas eu mudava o nome da bio, sabe? Eu sou facilitadora em Enneagrama. Não, pera, eu sou consteladora. Não, pera, eu sou terapeuta disso. Não, mas espera aí, mas eu também sou artista, também faço pinturas, eu também. Aí eu começou a dar um nó, né? E aí um dia uma amiga muito querida, que já é da área também, né, da área digital, ela falou: Val, com todo respeito, queria te falar uma coisa. Eu sei que você é da área de marketing, que você entende tudo, mas tá uma bagunça. Uhum. Você precisa direcionar, né? E aí isso veio me fazer uma reflexão, né? E aí um outro ponto também que em algum momento me levou, que foi onde realmente eu fui para entender mesmo o mundo multi. Eu estava conversando com uma amiga e ela também, assim, muito amorosa, ela falou assim: poxa, ela me chama de Valzinha, né? Poxa, a Valzinha, toda vez que a gente acha que ela vai engrenar numa coisa, ela aparece com uma novidade, né? Exatamente isso. E aí isso na hora não me machucou, né? Não foi uma crítica, foi uma maneira amorosa, né? Que ela usou ali para falar comigo. E aquilo não me machucou, mas aquilo me levou a uma reflexão muito profunda, né? E aí eu fui atrás, fui pesquisar e em algum momento eu entrei em contato com esse termo. Existe uma comunidade no Brasil, que é Multipotenciais do Brasil, e aí, quando eu entrei ali, eu vi, sabe quando você vê o clarão? Sim, Ali eu vi o preciso. clarão, né? Eu falei, nossa, né? Tem mais gente como eu, tem mais gente doidinha e anormal como eu, né? Peixe fora d'água como eu, que não se Sim, encaixa em lugar nenhum, que parece que sim. é a ovelha doida da família, né? E aí eu comecei a conversar com essas pessoas foram me dando dicas, eu fui estudando. E aí isso trouxe para mim, Rose, uma paz muito grande para o meu coração, porque eu vi que tinha um caminho ali, Sim. sabe? Eu falei, Uhum. ufa, né? Então, se essas pessoas estão conseguindo,
eu também vou conseguir em algum momento me ajustar, né, com as muitas coisas aí, né? Então, assim, trazendo um pouco aqui pra gente de perrengue mesmo do dia a dia, é muito assim, né? Então, a gente já falou disso, né? De explicar a profissão da gente é muito difícil, né? É, Eu tinha uma coisa, não sei se você passou por isso, a coisa do certificado, sabe? Parece que eu tenho que ter aquele certificado, né? As pessoas vão me reconhecer quando eu tiver aquela formação. Só sim, que aí passava um tempo, vinha outra situação, né? E aí você começa de novo o ciclo de uma nova formação, né? isso. E, então isso pega muito, né? Então essa coisa a gente se sentir estranho, de estar sempre recomeçando, parece que a gente não está alinhado com propósito nenhum, né? Porque a gente está começando. E aí uma coisa que gera também a questão do sofrimento para a gente, para a família, é o agora vai, né? Acho que você deve ter passado por isso algumas vezes também, né? Faço sempre por isso. E a gente não se, a questão também de não se reconhecer, né, de não se validar, porque como está sempre começando, está sempre nesse agora vai, joga energia ali. E aí às vezes a coisa não acontece da maneira, né, que a gente planejou ali, que a gente se organizou, e aí isso afeta muito a questão da baixa estima, né, a baixa Sim, estima, autoestima, né, porque, sim, poxa, né, joguei minha energia, mais uma vez não foi. fora. Mas aí vem uma luz ali de novo, e aí você começa esse novo ciclo, né? Isso é extremamente desgastante, né? E aí, junto com esse momento de descoberta, de começar a entender o mundo multipotencial, eu já tinha uma ferramenta que eu trabalhava, ainda é uma das minhas ferramentas de atuação hoje, é um programa chamado Eneagrama, que ele traz um conhecimento bem profundo para a gente acerca da nossa personalidade. Então, o Eneagrama ele diz que nós temos 9 tipos de personalidade, e isso é arquetípico, então, ou seja, é geral, todo mundo Uhum. tem. E dentro dos números, que seria de 1 a 9, lá eu me encontrei como o 7 no Eneagrama. E o 7 no Eneagrama, ele é justamente o multipotencial. Na época eu ainda não conhecia o termo, né, Uhum. multipotencial. Quando eu comecei a trabalhar, estudar e depois aplicar isso, né, para os meus clientes, e aí eu me entendia como 7, que eu tinha que escolher, que é o que todo mundo fala para o multipotencial. Você tem que escolher uma coisa e você tem que se aprofundar nisso, né? Sim, Então você escolhe aí dentro né, de todo o seu aparato aí, você escolhe uma coisa que você se identifica mais e aí você vai vivenciar isso profundamente. sim. E eu fui tentar por um tempo, sabe, pelo menos por uns 3 anos eu tentei seguir essa linha. E foi um grande erro, porque eu fui justamente me aprofundar, eu falei, já que eu tenho que escolher uma coisa, eu escolhi justamente o Eneagrama, eu sou apaixonada por isso, né? E aí eu me divulguei por um bom tempo, eu coloquei minha energia, é, arrumei uma sala para atendimento, fiz toda a minha comunicação e eu estava feliz por um tempo. Só que aí que é justamente uma das pegadinhas do multi, né? Eu vou conseguir ser feliz com isso. Não vai, Não sabe? vai. A gente vai ser feliz só por um tempo, porque a Sim, alma da gente realmente pede para que a gente abrace esse todo, né? Então não dá para dizer. Então quando eu tinha lá na minha bio, sou facilitadora em Enneagrama, eu estava feliz, mas estava incompleta. Então sim. quando eu colocava, né, sou artista vibracional, que é um tipo de pintura específica que eu faço, também estava incompleta. Sou coach, também estava incompleto. Então tudo fica, né? Então quando eu entrei no universo multipotencial, isso me tranquilizou e eu falei, ufa, eu não preciso ter uma palavra só que me Defina. coloque dentro de um rótulo, mas eu posso trabalhar com isso Sim. de uma maneira que eu consiga incorporar tudo que eu viva e eu possa empreender, eu possa entregar para o mundo, né? Através, né, das minhas facetas, faces, né? Sem que eu fique me sentindo perdida, um polvo com mil coisas, mas que eu também não me sinta aí sequestrada, né? Ou Uhum. roubada em alguma dessas Sim, sim. habilidades, Uhum. tá? Tá fazendo, tá Muito, ecoando aí para você? muito, muito sentido. Na minha vida, estou descrevendo a minha vida. É,
Pois é, muito bom. Até o pessoal que está aqui com a gente acompanhando, se alguém quiser também, se alguém já se familiarizou aí, né? Quiser deixar alguma pergunta, mas a gente vai aqui tocando o barco. Então, um ponto importante que eu queria trazer para a gente são os tipos. Eu hoje, olhando hoje aqui assim de fora, eu percebo que eu passei por quase todos, ou se não por todos os tipos aí, que isso não é uma lei, não está escrito na pedra, assim, tá? Mas é alguma coisa que foi observada aí pela comunidade de multipotenciais, tá? Que seriam Uhum. os tipos. Então, um primeiro tipo de multipotencial seria o congelado, tá? Então, é aquela pessoa que ela sonha muito, ela tem muita vontade, ela quer fazer, ela está sempre ali, né, criando 1000 planos, mas ela não consegue começar, né? Então, Executar. ela tem vontade de ir para o artesanato, ela tem vontade de empreender, ou ela tem vontade de ir, por exemplo, para a área de saúde, e aí ela faz, né, faz curso, é aquilo que a gente falou do certificado, tá lá acumulando uma pasta, uma parede de certificados, Certificado. mas de fato, porque talvez pela trava dela, se eu começar isso, eu não vou conseguir dar vazão para as outras coisas, né? Então não faz Uhum. nenhum nem o outro, né? Sim. Foi mais ou menos lá aos 10 anos que eu fiquei tentando começar a faculdade, não conseguia escolher qual curso, né? Porque eu achava que escolher a faculdade é para sempre. E é o contrário, né? É só o começo, né? É só o começo. Então, então esse é um tipo, tá? Tem o inquieto, que é esse que já consegue, né, dar o primeiro passo, aí depois o congelado, e aí o inquieto ele vai, né? Ele está fazendo uma coisa, ele está fazendo outra, ele está estudando, ele está comprando curso, ele está se movendo, ele está trabalhando em algumas frentes, movimentando, mas ele se distrai nas coisas, ele perde o foco, né? Porque daqui a pouco eu estou na pintura, daqui a pouco eu estou na parte de alimentação, tá? Ah, não, Isso. daqui a pouco eu quero ir para a música, né? Então, tudo que chama, ele vai, porque ainda não está maduro, né? Ainda está nesse foguinho aqui, né, no coração, o fogo do quero fazer, quero experimentar, tá? Uhum. Então, eu acho que o inquieto ele é uma coisa um pouco assim parecida com o adolescente, né? Que está Sim. experimentando o mundo, né? Uhum. E aí, depois do inquieto, a gente vem para o malabarista, tá? Porque o malabarista é aquele que está lá girando Sim. 10 pratos ao mesmo Mesmo tempo, tempo. né? Então, ele já deu um passo a mais que o inquieto. Ele, de fato, ele atua, ele está em várias áreas, ele movimenta pessoas, ele gera valor, gera renda, tudo, só que não consegue desapegar, né? Às vezes gosta da coisa, às vezes nem está mais fazendo sentido, e isso é muito perigoso. Essa Uhum. área na minha vida ela está me desgastando, mas eu me comprometi com isso. Estou aqui, está girando, está dando dinheiro, tudo. A pessoa não tem tempo, né? Porque aí ela vai juntar Sim. o estudo, né? As novas coisas que quer conhecer, e aí tem muita energia, né? Geralmente é alguém aí um pouco mais de meia idade, tem muita energia para fazer, está envolvido em 1000 projetos e também não sai do lugar, por quê? Porque a energia está muito dispersa, né? Gera Sim. muito, mas gasta muito e perde tempo, tá? É, depois disso vem o faz tudo, tá? O faz tudo ele é esse autodidata, né? Que realmente consegue já ir mergulhando nas coisas, vai estudando, tem 1000 ferramentas, tá? Trabalha muito, se cansa muito também. Teve uma época minha que eu, além de estar aí com os 10 pratos, eu sempre gostei de ser envolvida na área de voluntariado, desde muito cedo, novinha, adolescente, isso estava na minha vida. E eu segui na vida, né, em várias frentes, só que teve uma época que eu fui jogar a lei de Pareto lá, aplicar a lei de Pareto na minha vida, né, 80-20, eu Uhum. vi que 80% do meu tempo, 80% da minha energia estava indo para coisas que eu amava fazer, que eu era extremamente entregue, envolvida, só que aquilo gerava, não era a minha renda, aquilo era o meu coração entregue para o Sim. mundo, sabe? Sim. Todas as minhas vontades multipotenciais agindo, mas de fato os 20 da minha renda, né, não supria, né? Isso aqui. Então necessitou assim um bom trabalho de autoconhecimento, muito desapego para poder largar esses pratos, sabe? Do eu, porque Uhum. eram coisas que me realizavam, né? Sim. Mas elas estavam me desgastando
fisicamente, emocionalmente, mentalmente, né? E tirando ali uma parte que poderia também ser aplicada também a meu favor, né? Então, assim, foi uma parte da vida que demandou bastante autoconhecimento. Sim, Tá? E aí, no final, aqui vem o mergulhador. Tá? Então, o mergulhador, ele já além desse autodidata, ele é alguém que ele realmente vai, porque é mergulhador, ele vai se aprofundar. Né? Então, ele vai estudar a fundo, ele realmente vai trabalhar com isso, ele vai exercer uma profissão, uma atividade profunda, e vai entregar muito aí, e muito possivelmente, em algum momento, ele vai largar isso. Só que ele já tem maturidade e autoconhecimento de eu gastei tudo que eu tenho dentro dessa área, ele não foi um fogo de palha, entendeu? Eu já usei tudo que eu tinha aqui, eu já contribuí. Agora eu posso ir para um novo momento. Então ele sabe que encerrou um ciclo e que agora é hora de, entendeu? Então ele não está mais com 10 pratos. Talvez ele sim, esteja só com um ou dois, né? sim, E agora eu já servi tudo que eu tinha para servir, agora eu posso ir para o próximo nível, tá? Então esse seria aí, dentro do multi, alguém já com mais maturidade para saber fechar ciclo, saber reiniciar, né? Ao sim. contrário do início nosso lá que está a Todo mil, confuso. Uhum. isso, e perdido, tá? Então isso é um pouco do universo multipotencial. E eu falando isso aqui para você, eu venho passando um filme, sabe? Eu comecei a trabalhar muito jovenzinha, com 13, 14 anos, e eu não sei dizer hoje assim a lista de profissões pelas quais eu já passei, né? Sim, Né? Trabalhos remunerados, trabalhos não remunerados, estágios, me aprofundar mesmo em áreas profissionais, e a grande maioria delas eu sempre estava assim, eu estava com o meu coração em um lado e exercendo minha energia no outro lado. Né? Então eu tinha toda essa área terapêutica que poxa, eu devo ter feito muitos cursos, muitas formações dentro da área terapêutica complementar, mas profissionalmente eu estava jogando meu investimento e meu tempo também dentro da área de comunicação, e eu sou muito grata, fui muito feliz por tudo que eu fiz dentro da área de comunicação, e eu acho que isso me preparou para uma outra etapa. sim, Mas tinha essa divisão, sabe? O coração estava de um lado e a mente, a carga estava do outro, né? Então chegou um momento que eu consegui conciliar essas duas coisas, tá? sim. E aí, não sei se você quer complementar mais alguma coisa aqui, mas aí eu trouxe para a gente um exercício aqui que vai ajudar a gente a despertar um pouco disso, tá? Do entendimento de ir para esse caminho de onde eu posso conciliar as coisas, tá bom? Sim, vamos. E Teve aí, uma eu queria te época, convidar. Val, teve uma época que eu morava aqui em Ribeirão. Eu trabalhava eu fazia 3 empregos. Eu estudava, eu fazia auxiliar administrativo, estudava de manhã, aí depois eu corria para ser auxiliar de consultório odontológico, saía de lá ia para telefonia, eu era telemarketing. Depois à noite eu dormia com uma senhorinha, era acompanhante. No dia seguinte, de novo, eu acordava de manhã, então assim, eu fazia uma loucura. Eu falava, e aí? São completamente diferentes, são áreas nada a ver, né? E eu Exatamente. falava, gente, mas eu juntava um pouquinho de cada um para dar o meu sustento. Isso. Tava Tem tudo isso, bem, eu falo que né? foi a maior época da minha vida. Porque eu fazia um monte de coisa, parece que eu estava completa, né? E hoje, assim, eu não Isso. consigo chegar. Assim, eu tenho uma ideia, tá? Do que eu vou, a partir do ano que vem, do que eu vou fazer. Eu precisava de um exercício para mim poder focar nisso que eu quero para o ano que vem. Eu vou empreender, tá? Eu vou empreender Bacana. na área da alimentação. Estou trazendo uma novidade muito top para Ribeirão. Olha que maravilha. Muito bom. Vou super acompanhar, com certeza. Com certeza. Então vamos lá. Tem papel e caneta aí na mão? Sim, tá na mão. Então vamos lá. Então quem está acompanhando com a gente, ou quem for fazer o exercício depois, a gente não vai fazer o exercício agora, porque ele demanda um tempo de você realmente se conectar com você, e você vai fazer aí um checklist da sua história, tá? Uhum, Mas tá, eu vou dar aqui os pontos principais para a gente desenvolver isso depois. Então você vai tá. dividir uma folha em 3 partes, tá? Então vai passar em 2 riscos, vai dividir em 3 partes. E na primeira você vai colocar todas as suas áreas de interesse,
tá? Então, Tá. tudo aquilo que te chama atenção, tudo que você gostou de fazer em algum momento, tá? Então, isso aqui Uhum. são as áreas que realmente te chamam, tá? Áreas Tá. de interesse. No meio são os seus conhecimentos, as suas habilidades, aquilo que você realmente tá? Aquilo que as pessoas, ai, né? É, você já trouxe aí a questão de ser artesã, né? Então, provavelmente você tem aqui habilidade artística, habilidade Sim, manual, né? sim. Criatividade, tá? Então, isso aqui é o que você tá? Tá. Então, coisas que as pessoas reconhecem em você, então, seus conhecimentos e habilidades. Tá. E aqui na terceira parte, você vai colocar as formações, aquilo que é a sua experiência mesmo, né? Que você já trouxe aí várias coisas na área da saúde, né? Sim. Então, tudo que você já conheceu, e aqui você também pode colocar as profissões, o que de fato você exerceu, tá? Então, você vai fazer aqui uma boa listinha, pode até enumerar, tá? Então, Tá. interesse um, 2, 3, tará, e vai embora, tá? Tá. Habilidades um, 2, 3, vai embora. Formações, experiência de vida, né? Experiência profissional, você vai colocar aqui no terceiro. Tá? Aqui embaixo, quase no rodapé, depois que você preencher tudo isso, você vai deixar um espacinho na primeira área, lá que é de interesse, é o Uhum. porquê eu faço. Tá? Então, aqui embaixo da primeira linha, por que eu faço as coisas que eu faço. Uhum. Tá? Na segunda, que foi a gente começou ali os conhecimentos, né, as habilidades, aquilo que as pessoas me reconhecem, então a gente vai colocar, é o que eu faço bem, né? O que me constitui, tá? O que me constitui. E é na última parte nossa, que são as especializações lá, é o Uhum. como posso servir, tá? Onde atuar, tá? Como posso servir. Sim. Tá? Olha, como foi o bacana disso, como aconteceu comigo, assim. Vou trazer aqui o exemplo. Quando eu coloquei aqui na minha área de interesse, tudo que eu vivenciei na área de interesse, eu fiz muita formação na área de terapia sistêmica. Então, Reiki, Feng Shui, poxa, tudo que você imaginar aí que tem a ver com essa parte, né, de energética, vibracional, florais, meditação. Fui conhecer muito sobre a parte emocional das pessoas, massoterapia, radiestesia, enfim, fiz uma pá de cursos e formações. Cheguei a atender pessoas uma época, tive uma sala de atendimento. E aí chegou um momento que isso conflitou com a minha área de publicidade, propaganda, marketing, né? Uhum. E aí eu falei, não, aqui eu tenho que dividir para onde vou, né? Então deixei continuei me interessando, então realmente era onde o meu coração queria ir, entendeu? Mas Uhum. fui investir em formações no outro lado também, tá? Aqui no meio, onde são as habilidades, eu gostava muito de contação de história, tá? Então de poesia, de escrita, né? Música, criei um blog de poesia, pintura, né? Então toda a parte de criatividade, de arte, comunicação, voluntariado, né? Então dentro de voluntariado eu usei não só os meus conhecimentos técnicos, aquilo que eu trabalhava, mas tudo que eu gostava de fazer, né? Então com a parte de arte, com a parte de música, de contação Uhum. de história, então usei todas as minhas habilidades aqui, tá? Uhum. E nessa terceira parte, a formação aí foi mesmo, né? Então, tudo que eu fiz de faculdade, de cursos, de especializações, inclusive teve uma aqui que realmente não tinha nada a ver, né? Que foi, eu fui estudar uma época gastronomia. Fui estudar gastronomia que, assim, ela era a que mais destoava de tudo, sabe? Então, cheguei eu e uma amiga, a gente pensar em empreender, comprar maquinário, abrir uma empresa para trabalhar com massas, molhos, enfim, sabe? Então, até um Uhum. tempo, então quer dizer, eu me distraí muito disso aqui, né? Não Sim. tem, não tem Ah, muito a ver, né, com tudo que eu vinha fazendo. E o que é a sacada? Primeiro, tirar daqui aquilo que não faz mais sentido para mim hoje, entendeu? Então, eu estou fazendo, eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa especialização, mas isso não faz mais sentido. Então, a gente já arrisca. E uhum. aí, a gente vai começar, Rose, a achar pontos que liguem o Uhum. 1 do interesse com o 3 da habilidade, por exemplo, tá? Então, eu fui lá, eu vi que no final, por que é interessante quando a gente coloca aqui? Por que eu faço? Tá?
Eu vi que quando eu tinha feito todas essas formações na parte terapêutica, o que eu queria, que aí tem a ver com o nosso propósito, né? Que a gente estava falando Sim, de propósito, né? O que de fato eu queria com isso? Levar bem-estar para as pessoas, tá? Mas não era qualquer bem-estar, não era só bem-estar físico. Porque eu lembro, quando eu trabalhava, por exemplo, com a massoterapia, com o reiki e tudo, eu queria cuidar das pessoas do lado de dentro, né? E as pessoas queriam que eu trabalhasse, por exemplo, com a parte lá que até sumiu agora o nome, quando a gente faz massagem modeladora, sabe? sim, Então, questão estética. estética, Uhum. né? Então, eu queria cuidar do interno, as pessoas. E tudo bem, é Isso. ótimo, né? Ficar Sim, bonito, né? sim, Então, sim. mas não era o meu interesse ali cuidar da parte estética, né? E também eu não queria cuidar só do sintoma. A pessoa vem para mim com uma dor, com uma questão, e ok, daqui um mês ela volta, né? Então, eu queria cuidar da raiz, não do Sim. sintoma, né? Uhum. Mas eu tinha essa ideia de bem-estar. Então, ok, eu quero trabalhar com bem-estar. Olhando todas as minhas habilidades aqui, eu vi que tudo isso tinha a ver com expressão, sabe? Então, música, a parte artística, contação de história, escrever poesia. Aí eu usei uma palavra para fechar tudo isso, era comunicação. O que eu queria de fato era Uhum. me comunicar, né? Então eu Sim. usava todas essas habilidades, todas essas ferramentas para levar esse bem-estar para as pessoas, Uhum. entendeu? Tá fechando já aí? Sim. Entendeu? E quando eu fui para o terceiro ponto aqui, que são as formações, todos os conhecimentos, e aí eu cheguei lá no meu como eu posso servir, né? Então, afunilando lá, que eu até tinha falado do Enneagrama, escolha uma coisa, né? E eu falei, eu não posso escolher só um Uhum. formato, né, para Sim. atender pessoas, porque isso vai me mutilar demais aqui os meus bracinhos de polvo, né? Sim. E aí eu falei, como eu posso servir? E aí veio a coisa do sistêmico para mim, e aí foi o segundo clarão, entendeu? Sim. Então, como eu posso servir como terapeuta sistêmica? A constelação ela é uma ferramenta extremamente sistêmica, mas ela é da área comportamental. Então, ela Uhum. não abarcava para mim, por exemplo, essa parte vibracional, sabe? Essa parte mais subjetiva. O Enneagrama não comportava isso. E aí, quando eu estou aqui com toda a minha parte vibracional, com todas essas técnicas, eu falei, o que dentro da área sistêmica comporta tudo isso? Então, veio para mim a coisa do hospital radiônico, porque aí eu trabalho dentro da radiestesia, da radiônica, da mesa radiônica, do hospital radiônico, eu consigo trabalhar todas essas técnicas quando necessário, né? Uhum. Tudo isso dentro de uma única ferramenta, dentro de um único atendimento, eu consigo abarcar todas aquelas especialidades terapêuticas complementares. Tá? Uhum. Então, eram 10 coisas, viraram uma. Tá? O Enneagrama ele traz para mim a possibilidade de ofertar para as pessoas, de facilitar para as pessoas um autoconhecimento muito grande dentro da área comportamental para quem está pronto para trabalhar com isso. Né? E Uhum. aí veio o terceiro braço, que é a constelação familiar. A constelação sistêmica, ela vai trabalhar num outro nível de ser daquilo que a gente não consegue alcançar, nem Sim. no vibracional, nem só no comportamento. Porque aí a gente vai acessar traumas, a gente vai acessar questões familiares da atualidade e de antepassados, a gente vai entrar num outro sistema que vai muito além, né? Por isso que a gente fala uma abordagem fenomenológica, porque ela está muito além disso aqui, tudo que a gente comporta hoje, né, com as terapêuticas, ela vai além. Então, Uhum. quando eu olhei tudo isso, e aí eu achei a coisa, eu falei, se dá para eu colocar uma coisa na minha bio, é o terapeuta sistêmica, entendeu? Isso. Aí, Rose, quando eu coloquei ali, Valcho, a terapeuta sistêmica, meu coração, Tô ele se quentinho. tranquilizou num tanto. E aí foi quando eu consegui, de fato, deslanchar, eu conseguia falar para as pessoas o que você faz, né? O que você, não dá para dizer o que você é o que nós estamos. Então eu Estamos. sou terapeuta sistêmica, né? Sim. E dentro disso eu abordo isso. Então resolveu uma questão, só que aí tinha um ponto ainda, que Ah. era a questão da pintura.
né, da arte, eu falei, onde eu vou colocar a arte? A pintura, como eu faço isso? Porque isso começou a conflitar com o meu perfil aqui de terapeuta. As pessoas, do nada tinha eu pintando um quadro no meio. Eu falei, tá confuso isso. E aí eu conversei com os dois amigos artistas plásticos, eles me direcionaram bastante, e aí eu criei um perfil separado. Separado, tem que ser separado. Então, exato, então tá lá, né? Então tem lá que é o Valshow Arte Zen, e aí lá eu só trabalho a minha parte da pintura. As pessoas sabem também que eu sou terapeuta, mas lá não é o foco. E aqui eu consigo desenvolver todo esse outro lado, né? Sim. Então são duas asas de atuação e hoje eu consigo me sentir assim muito completa, sabe? Dentro disso, então não me sinto mais perdida, né? Uhum. Tenho foco, eu continuo estudando, continuo aí nessa pegada nossa autodidata, né? Sim, E a gente passou o quê? A gente passou Natal, a gente passou ceia de Natal estudando, né? estudando, Dia de Natal, 5 horas da manhã, a estudando. gente estava com o caderno na mão Sim, estudando. Então, é sim, da nossa natureza, né? sim. Mas hoje eu consigo fazer escolhas muito mais assertivas dentro desse norte aqui, que é sistêmico, e dentro desse norte aqui, que é a arte, entendeu? Uhum. Então, esse exercício ele me ajudou assim muito, né? Entender que multipotencial não era defeito de fábrica, Sim. né? Foi um primeiro ponto. Entender que isso pode ser aí uma multiespecialidade, que isso pode contribuir muito, né, com a vida das pessoas que nos cercam, entendeu? E Uhum. entender que dá para juntar tudo isso, juntar o melhor de tudo que a gente é e afunilar isso para uma área, né? E aí eu espero que você se encontre, né, que você estude mais a partir de agora, né, essa questão Sim. de autoconhecimento. Espero ter contribuído um pouco aí com você Muito. para ajustar aí a sua nova fase da jornada, né? Porque uma coisa Sim. que eu me perdia muito essa época de final de ano, ela é muito delicada, né? Muitas pessoas fazem isso, né? A gente Uhum. faz lá a nossa lista de metas, né? Para o próximo ano, esse ano eu vou fazer isso, eu vou empreender, eu vou. Mas agora, a gente sabendo dessas questões nossa, né, da nossa multivida, das nossas Sim. facetas, né, então a gente tem mais direcionamento para poder implementar esse planejamento e ser muito mais assertivo com ele, né? Sim, sim, com certeza. Adorei, Val. E a questão dos bloqueios, né? Então, assim, quando a gente mergulha no autoconhecimento, a gente começa a detectar os bloqueios. E esse ano eu decidi que a gente precisa cumprir o nosso propósito, né? Então, Perfeito. eu comecei até a escrever aqui em coisa de segundos, eu tirei 15 bloqueios. Eu detectei os Olha, 15. Então agora eu preciso ir de encontro com eles, eu preciso tratar isso e colocar realmente, vou fazer o exercício que você me passou e 2022 vai ser diferente. Tem que ser diferente. Vai ser porque eu exatamente. quero que seja, né? E acho que a gente possa Exato. transbordar cada vez mais na vida das pessoas, viu? Muita gratidão por você ter cruzado meu caminho, né? Eu sempre falo que Deus não une pessoas, une propósitos. E foi Legal. muito legal a forma que a gente se conectou, né? Perfeito. Foi maravilhoso. Eu falo que foi coisa de Deus mesmo, né? De ter, porque eu mandei mensagem acho que umas 3 pessoas para caminhar comigo. Você e mais uma me respondeu, né? Mas parece que a minha conexão ainda foi pro lado da Val. A Val que me convidou, a Val que tá assim me transbordando na minha vida, viu? Eu espero Eu que eu possa fico transbordar também na vida de muitas pessoas. Muito obrigada, viu, Val? Valeu. Querida, eu te A agradeço gratidão. imensamente. Isso faz parte do transbordo, né? Eu falei, levar adiante, dividir, né, o que eu já caminhei um pouco, né? Então, dividir isso com você e vou deixar salvo aqui, vou deixar salvo no canal do YouTube também, Sim, com a sua autorização, né? Tenho claro, certeza. com certeza. Porque com isso a gente com certeza vai somar, né? Isso é muito novo para mim, isso é coisa de 2 anos para cá, sabe? E olha que eu já venho nesse caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento humano há bastante tempo e estava bastante perdida com isso, né? Então realmente foi
um alívio para o meu coração, né, daquilo que a gente começou lá, né, falando no início aqui do sofrimento, né, Isso. era um sofrimento para mim, para as pessoas ao meu redor, de ver, né, o quanto eu me buscava e tentava e não encontrava, né, então que a gente possa somar, sim, para mais Sim, pessoas, né, que mais sim, pessoas se encontrem, multi ou não, né, mas que encontrem seus propósitos, né, essa maneira de servir. Eu trouxe um hábito para a minha vida, vou dividir aqui com você e com as pessoas. Todos os dias eu me pergunto de manhã, como eu posso servir hoje? Como eu posso isso. servir? E antes de dormir eu sempre peço para Deus, peço para a espiritualidade, me mostre através de sonhos, de pessoas, de livros, de frases, que tudo aquilo que eu preciso ver essa semana, que eu preciso ver esses dias, que isso chegue para mim. E sempre Uhum. vem, né? Então a Sim, gente está sempre aí alerta, né? Por isso que é sim, importante a gente se colocar em meditação, em oração, em prece, né? Porque as coisas vêm. Quando a gente aquieta o coração, as coisas vêm. Quando a gente está atento para as pessoas, né? A gente poderia ter deixado passar, mas olha que sim, oportunidade gostosa que a gente criou para a gente, né? De se com certeza. conhecer. Fiquei extremamente Sim, feliz de te conhecer. sim, E a gente ainda está gerando, né, um valor, um benefício para outras pessoas também. Então, ó, isso. só muito obrigada Gratidão, mesmo. linda. Até a próxima. Vamos Até fazer a mais, né? próxima. Vamos voltar aqui depois para te contar como é que foi o desenvolvimento. Com certeza, vamos nos Tá bom? acompanhando. Um beijo no coração e Beijo, obrigada a todo linda. mundo que acompanhou com a gente. Obrigada. Tchau, Val. Beijo. Beijo.